Fala galera, mais uma vez Thiago aqui, Thiago Programador aqui, e hoje a gente vai falar sobre as linguagens de programação que eu uso no meu dia a dia como programador. É isso aí. A gente hoje vai falar sobre as principais linguagens que eu uso para poder trabalhar com meus clientes. Quais são as linguagens que eu uso para poder utilizar com todos os clientes que eu trabalho com questão de site, loja virtual, no caso. E a gente vai evoluindo esse vídeo. Bom, antes de mais nada, só queria pedir para vocês poderem se inscrever no canal, deixar sua curtida, no caso, e vamos para o vídeo. Bom, primeiramente, as principais linguagens que eu uso hoje para poder programar para meus clientes é a linguagem PHP, no caso, porque eu dou manutenção mais em sites PHP e sites com WordPress. Eu sou referência em WordPress, no caso, na internet. Então, a maioria dos sites, a maioria não, todos os sites que eu pego são em PHP. Fora dessa linguagem, eu não me arrisco a mexer porque eu não sei muito bem como é que funciona, quais são os gargalos da linguagem, quais são as necessidades da linguagem. Mas eu consigo também dar manutenção em sites que são estruturados em JavaScript. Não pego sites com TypeScript, Node, essas questões assim, eu não chego a mexer nesses sites assim também. Porque também são frameworks do JavaScript que eu não utilizo com frequência, entendeu? Um detalhe, eu utilizo o Flutter para poder programar questão de aplicativos móveis, no caso, mas aí o Flutter é bem mais tranquilo, que eu já tenho uma estrutura pronta para poder dar manutenção e criar o aplicativo em si, né? Eu utilizo também o JavaScript puro, né, para poder aplicar movimentos nas páginas, formulários, no caso, aplicar uma máscara, alguma coisa assim, alguma necessidade de movimento ou ação que tem que ser feito dentro da página. Aí eu utilizo o JavaScript puro e também o jQuery também em alguns momentos. Para estruturar a página e dar uma estilização, é HTML e CSS básico, no caso, que eu estou utilizando bastante. Utilizo também bastante o SQL para o banco de dados, né? Mais o MySQL, no caso, né? Porque todas as hospedagens que eu pego normalmente são cPanel, no caso, né? Algumas são Hostinger, no caso, que aí quando é Hostinger, né, não é cPanel, né? Hostinger, Local Web, essas empresas assim, elas não trabalham com cPanel, elas têm um serviço próprio deles lá. Então eu utilizo MySQL em questão de banco de dados, né, para poder estruturar a questão de banco de dados, fazer a programação. Utilizo alguns códigos de Shell, script para o terminal Linux, às vezes, raras às vezes, mas quando aparece um site que não tem painel administrativo como cPanel, no caso, aí eu utilizo somente o terminal do Linux para poder programar, fazer a instalação de alguma coisa. Mas é raro isso, muito raro. Só quando uma aplicação já está online, porque eu não chego a subir aplicações nesses tipos de hospedagem, entendeu? Primeiro porque eu não tenho muito domínio dessa parte, no caso. E segundo porque é muito mais prático, né? Porque aplicações que estão num servidor desse tipo já são aplicações mais robustas, no caso. Então, às vezes, não precisa muito de um programador específico, né? Precisa de uma equipe, no caso, para poder dar manutenção. Essas são as linguagens que eu normalmente utilizo hoje. Faço tudo baseado nessas linguagens, que são linguagens direcionadas para a web, né? Elas são as que mais me dão retorno financeiro, porque eu tenho manutenção de formulários, correções de formulários que têm que ser aplicadas, atualização de site, atualização de WordPress, no caso. Às vezes uma hospedagem muda a versão do PHP lá e derruba vários sites, aí aparece algum site para poder dar manutenção. Então, esse tipo de aplicação que eu normalmente mexo. Aparece também alguns serviços de landing page, sites que eu faço, né, que são todos em WordPress. No caso, loja virtual eu vou até um pouquinho além, que eu mexo com loja virtual em WordPress WooCommerce, que eu estou mais acostumado. Eu comecei a mexer também recentemente com lojas virtuais em Nuvem Shop, no caso, que é uma coisa que eu acredito que estou dominando bastante também. Eu já consegui lançar algumas lojas virtuais em Nuvem Shop e elas estão rodando bacana.
no caso. E eu já consegui também dar manutenção em duas lojas virtuais que são feitas no Shopify, no caso. O Shopify parece usar o PHP também. E também o Nuvenshop ele utiliza o PHP, se fosse necessário fazer alguma alteração de código, né? Eu sei que o código deles funciona em PHP, então facilita bastante a minha manutenção. Então, se eu fosse dar uma recomendação para vocês, eu utilizaria o PHP. Apesar de ser uma linguagem que ninguém quase fala e tal, mas tipo assim, tudo que é relacionado à web, pelo menos onde eu tenho alcance, onde os serviços aparecem para mim, é relacionado à linguagem de programação PHP. São os que as empresas estão usando, entendeu? Se a empresa está há algum tempo no mercado, ela está usando o site, ela está utilizando PHP. A maioria das vezes ela está usando PHP. Já faz mais de 2 anos que não aparece site para mim feito na linguagem do .NET, no caso. Por exemplo, já apareceu uma vez, mas faz muito tempo que não aparece para mim. Linguagem desse tipo. Faz mais de 1 ano que não aparece um projeto que foi feito em TypeScript, entendeu? Tipo, eu vejo uma loja que um site foi carregado em TypeScript. Tem sites que são feitos assim, mas nunca apareceu para mim dar manutenção, entendeu? Ou para mim poder fazer algum ajuste, alguma alteração em si. Basicamente é isso. A minha recomendação para vocês, no caso, eu sei que tem linguagens hoje que estão em alta no momento, né? Golang, TypeScript, Node, JS. Essas linguagens são bem bacanas, mas o que dá resultado para mim, o que gera receita para mim hoje é o WordPress e o PHP. Talvez porque todo mundo está olhando para essas linguagens e a que sobra para mim de PHP é o que me dá dinheiro, né? Que não está encontrando a gente desse tipo, entendeu? Basicamente é isso. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, comenta o que você acha. Se você é programador, qual linguagem que você usa? Comenta aí embaixo. Se você não é programador, você é cliente, no caso, tem alguma necessidade, algum site que já está online, comenta aqui embaixo também que a gente pode estar conversando, discutindo aqui no chat.